Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos. Hoje é que nem a Simone, que dia que é hoje? Hoje é 23 de novembro, 8h15 da noite. De 2023, 8h15 da noite. É. Estamos começando mais uma live do Espaço Guia. E fugiu a palavra, melhor se continuar. Não, que as reuniões nossas presenciais, elas começam às 7h30 da noite, nas quintas-feiras. E aos sábados, às 9 horas da manhã, a reunião presencial, né? E que nós temos também no canal, né, do Guia, aí, segundo a Simone, mais de 300 vídeos lá editados, com temas diversificados, com certeza, né? Se não estiver bem, se não estiver legal, vocês que estão aqui, vocês que estão nos vendo, que vão nos ver amanhã, tem tema para todas as situações, né? Porque se nós estudarmos um pouco mais hoje a própria ciência, né, ela atribuiu à humanidade, né, que o homem era um animal racional até acho que a década de 90 por aí, né? E aí hoje nós somos bio, psico, sócio e espiritual. Então, além de termos o instinto animal, foi agregado ao valor humano o espiritual. Então, e quando a gente cuida do espírito, a gente está cuidando da saúde. Então nós podemos dizer com toda certeza, né, e sem dúvida nenhuma, que os temas que estão lá são temas de saúde. Não importa o tipo de abordagem, mas trata da saúde mental das pessoas, do bem-estar bio, psico, sócio e espiritual das pessoas. Então é um tratado de saúde, que inclusive hoje, provavelmente, né, a Simone não está aí? Ela saiu. Nós vamos meio que abordar ou esclarecer talvez um pouco mais, porque a gente tem, quando a gente pega a saúde para nós, vamos falar do Brasil, né, mas é o mundo inteiro assim, quando a gente fala de saúde, a gente fala da doença, não fala da saúde. Vou cuidar da saúde, vou fazer exame porque eu estou com um problema renal, problema, né? Então você está cuidando da doença, não está cuidando da saúde. Então nós temos uma visão muito distorcida, na verdade, a questão de saúde e doença, né? A saúde é você tratar o bem-estar, o que a Simone falou agora há pouco. Você cuidar do bem-estar, da alegria, da realização, da satisfação, do bom humor, né? De fazer o que nem o Júlio falou na oração lá, de não ficar vendo, né, vendo o outro, julgando o outro, criticando o outro, na verdade, a gente voltar para a gente. Então tudo isso tem um contexto de saúde mental, né? Mas pode falar agora, se já caiu o fio aí. Você voltou o fio já. Voltou a internet. Voltou aí. A internet? Posso ler então? Então vamos ler aqui um pedaço aqui de Lucas. Amai, pois Que vós... capítulo que é? Versículos. Capítulo 6, versículo 28? Não, capítulo 6, versículo 35. 35. De 35 ao 42. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego, e não cairão ambos na cova?
O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo à trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. E o que você entendeu disso? É aquilo que a gente estava comentando agora, né? Que tudo que a gente faz é a medida também que é feito, né? Tudo que se fizer para o outro é o que você vai receber em troca. O que mais? Não cutuque. Não me incomode. Me deixe em paz. Ai, não. Bom, eu não falei boa noite hoje, eu vou falar boa noite agora. Boa noite a todos. Esperamos que vocês estejam melhores que a semana passada. Cada dia melhor, cada vez melhor. Como a gente tem visto as pessoas falar, mas se fosse antes eu faria assim. Se fosse antes eu faria assim, né? E isso é um significado de que há melhoras, né? E a gente que tem essa companhia amorosa de Deus, da espiritualidade, muitas vezes nos é dado a perceber um pouco assim o quanto as pessoas se transformam, o quanto as pessoas se melhoram, né? Que vocês possam aproveitar esse momento, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Está sendo ao vivo hoje, Simone? Então, as pessoas que estão em casa, né? A Thaís, se ela estiver vendo lá no outro país, enfim, que vocês possam aproveitar a energia desse momento aqui, né? Porque como para Deus não tem distância, não importa qual seja a sua necessidade, Deus vai estar aí, Deus, a espiritualidade, vai estar aí com você, né? A quem você é devoto, seja de qualquer etnia, né? A devoção que você tem para Deus, para os anjos, para os seres de luz, a distância não contempla isso. Então, se quem é que esteja vendo ou que vai ver isso, que aprenda, que inclusive é uma das questões que a gente tem ouvido, eu tenho ouvido muito isso, e visto e ouvido outros canalizadores falando também da mesma coisa, né? Que nós precisamos sair da frente. Se vocês, quem foi ou que vai em alguns cultos ou coisa parecida, em missa talvez, né? Deve ver muitas vezes as leituras do livro chamado Sagrado, Bíblia, né? Que eles falam lá, né? E veio um anjo e falou tal coisa, e veio um anjo e falou tal coisa, e veio Deus e falou assim, né? E veio o Espírito Santo, né? E se vocês observarem com que naturalidade eles faziam isso, né? Que eles faziam isso, para isso era muito natural. Quando lá João está para escrever o Apocalipse, que aparece o anjo para ele lá, né? Que ele se dobra, cai nos pés do anjo, o anjo fala para ele: levanta-te, eu sou como tu, não precisa ficar ajoelhado, né? Então a gente percebe assim como isso era natural na cultura dos homens, né? Se vocês pegarem as histórias mais antigas de Abraão, de Isaac, Jacó, né? Eles falam assim, de uma forma, os salmos, né? De Davi, que ele fala para Deus: abaixa a tua cabeça, né? Abaixa as tuas orelhas para eu poder falar e você escutar o que eu estou falando, né? Então você vê com que intimidade ele fazia isso. Por quê? Porque ele tinha liberdade. Eles não tinham esse sentimento, né? Mas essa baixa estima que a humanidade tem de não se sentir capaz de poder conversar com Deus, ou com o anjo, ou com seja lá um avatar que seja, né? E eles faziam isso com muita tranquilidade. Só que a gente, estudando um pouco a história da humanidade, o que acontece? Com todo respeito às culturas religiosas, as lideranças religiosas fizeram o quê? Botaram Deus no céu, Jesus no céu, e falaram: olha, para você falar com Deus tem que falar comigo, porque eu falo com Deus e depois eu te conto o que Deus falou, né? Então quando a gente atribui a um líder encarnado, um líder humano religioso, a gente está fazendo isso, a gente está passando, né, a nossa intimidade com Deus para uma outra pessoa.
Então, quando as culturas fizeram isso, colocaram Deus no céu e Jesus para lá também, e os anjos também, né? Seja lá o nome, avatar que dê, os homens acostumaram. Então, nós criamos na nossa mente isso que eles falam para a gente, essa barreira, que é difícil de qualquer um falar com um ser de luz. E isso não é verdade. Né? Hoje vocês verem a maioria dos canalizadores que não falam disso são pessoas que não têm experiência com isso, né? Porque os que tiveram experiência com Deus, com Jesus ou com os avatares, eles falam isso de uma forma muito transparente, né? E se vocês experimentarem o que nós estamos falando, não é uma teoria de livros ou de qualquer coisa. O que nós estamos falando para vocês é experiência que eu e outras pessoas do grupo aqui vivemos. Nós experimentamos isso. Nós não estamos falando da teoria teológica, nós estamos falando da experiência pessoal de cada um de nós. Então é importante a gente ter essa consciência, né? E na medida do possível, nós sairmos da frente. E é exemplo para vocês entenderem como que funciona. Quando a gente vai fazer, a gente está fazendo uma canalização, né? Qualquer um, isso não tem, qualquer um. Se você pegar um canalizador que está fazendo uma canalização, pode ser de qualquer um dos mais famosos aí, se você pegar uma agulha e cutucá-lo sem que ele saiba, automaticamente ele vai assumir. Ele vai cortar a canalização, ele vai assumir com a mente dele, à frente o emocional, o ego, e vai impedir a canalização. Então, em uma forma muito simplista, é isso que a maioria das pessoas que não estão acostumadas com a canalização, elas fazem. Elas ficam sempre na frente, né? Elas não saem, né? Porque o estado de canalização é um estado de relaxamento, de um semitranse, podemos dizer. Só que se fazer qualquer coisa, se explodir uma bomba, né, atrás da gente ou na frente, ou qualquer coisa que seja que mexa com a atenção, automaticamente a gente elimina ou desconecta quem está sendo canalizado e assume a função normal. Então é isso que as pessoas comuns têm dificuldade de fazer essa canalização, de relaxar, sair da frente, né? Para quê? Para poder receber essas orientações, como as pessoas que estão lá nos velhos, os velhos discípulos, né? Os velhos profetas, que eles falam com tanta eminência, né? E com tanta propriedade das manifestações espirituais. Então nós temos falado muito sobre isso, e aqueles que puderem, que tentarem, né, em casa, nós falamos isso. Antigamente as pessoas do meio espírita falavam, não deve fazer procedimentos espirituais em casa, não deve fazer atendimento de desobsessão, essas coisas são complicadas. Agora, para fazer o bem, gente, não tem lugar, eu acredito que não tem lugar. Né? Se você está lá querendo conectar a Jesus, Nossa Senhora, ou qualquer o anjo que você é devoto, não existe mal nisso, né? Então é importante a gente desmistificar um monte de crenças velhas, né? Velhos hábitos que nós temos, para a gente poder ter uma saúde melhor, ter uma intimidade melhor, ter respostas melhores, como a gente já falou na semana passada, né? Que pergunta para Deus, perguntou, e ele respondeu o quê? Eu não sei. Então, se vocês vão ver lá, o que os profetas falavam? E Deus me disse, e Deus falou, né? Por quê? Porque eles tinham resposta. Deus falou que não era para fazer tal coisa assim, falou que era para fazer de outro jeito. Falou que não era para fazer nesse dia, era para fazer no outro dia, né? Então, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar muito isso. E por que a gente está falando disso? Porque hoje, inclusive nós vamos falar um pouco sobre isso, espiritualidade, gente, é uma questão de saúde, não é questão de religião, é saúde mental. Então nós gostaríamos que toda vez que vocês forem, eu vou ler um pouco a Bíblia, né, eu preciso falar, tudo bem, mas não vejam isso como uma questão espiritual apenas, vejam uma questão de saúde, da sua saúde, da saúde daqueles que convivem com você, da saúde dos animais que você tem, da saúde do planeta que você vive, da saúde da galáxia que você vive e da saúde do cosmos onde nós vivemos. Então é importante que o nosso cérebro comece a tratar a divindade ou a espiritualidade
Com amor. Porque amor é saúde. Já foi dito para vocês que o amor ele é analgésico. O amor ele é antitérmico. O amor ele é antibiótico. O amor ele é beta-bloqueador. O amor ele é inspirador. Não existe tipo de remédio que vocês tomam. Não existe tipo de remédio que vocês tomam que não tenha, que no amor não exista. O amor é um componente que tem todos os tipos de medicamentos que vocês tomam e conhecem, e muito mais alguns que vocês, e mesmo os médicos ou os cientistas que vocês conhecem, também não sabem. Então nós gostaríamos de falar um pouco sobre esses medicamentos. E para aqueles que não nos conhecem, nós somos os filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. E nós gostaríamos que vocês abrissem o coração de vocês, porque como nós vamos falar da saúde, quem não quer melhorar a saúde? Quem não gosta de melhorar a saúde? Então que vocês abram o coração, para que as palavras que nós vamos transmitir a vocês, que estão imantadas de luz, estão imantadas de amor, estão imantadas de benevolência, estão imantadas de compaixão. Elas podem tirar, elas podem vaporizar, elas podem transpassar. Se vocês quiserem, o Merkabah, o perispírito de vocês. E talvez a opressão que você esteja sentindo no peito, uma certa angústia, um certo desconforto. Isso pode ser vaporizado, isso pode ser lavado, isso pode ser transformado, isso pode ser limpo, isso pode ser curado, isso pode ser curado. E nós vamos falar hoje, Simone, sobre julgamento. Nas lives que nós falamos dos atributos de Deus, nós falamos da verdade, que a verdade é Deus em ação. Quando vocês sentirem o que é a força, o poder, ou melhor, o amor da verdade, vocês não vão mentir para ninguém mais. Vocês desconhecem a força que é um ser que fala apenas a verdade em todas as questões. Cada vez que você se torna verdadeiro, você se empodera de uma força, tal qual vocês sentem o calor e o frio. Se vocês forem verdadeiros, vocês sentirão o poder da verdade. O quão belo é você talvez ser chamado para um problema difícil. Você que é da área jurídica, se tiver mais alguém da área jurídica, não importa o embate. Se você tem a verdade como construto interno da tua alma, você vai de cabeça erguida, você vai preparado, você vai confiante. O elixir do quem tem medo, quem tem pânico, comece a ser verdadeiro. Porque o pânico é medo, a ansiedade é medo. Quando você começa a ser verdadeiro, você começa a sentir Deus em ação em você. Que nós falamos dos atributos e falamos da paz, que é Deus de uma forma latente em você. Todos os que estão em paz é um Deus em estado latente. É como se você vê uma água, será que ela está fria ou está quente? Vou pôr a mão. Aí você vê a água está fria ou ela está quente. O ser que vive em paz é Deus vibrando dentro dele de uma forma harmoniosa que a maioria de vocês ainda não conseguem sentir. Mas se vocês começarem a meditar, bem menos do que vocês ficam na mídia,
Por que você riu? Vocês sentirão o que é o poder da paz, o que é o ser que caminha em paz, o ser que dorme em paz, o ser que acorda em paz, o ser que respira em paz, o ser que trata das questões simples às mais complexas em paz. Como é leve a vida para quem tem paz. Como é leve a vida para quem tem verdade no coração. Porque a verdade não é do intelecto. A verdade é um construto interno da alma. E nós queremos falar para vocês sobre o julgamento. Então, a paz é um santo remédio. Para quem tem pânico, se vocês quiserem aposentar os psiquiatras, os psicólogos, comecem a ficar em paz. E vocês verão a ansiedade e o medo tomar outro rumo. Comecem a ser verdadeiro. Vocês vão ver como que a saúde de vocês se modifica. E comecem, qual que é o título da leitura? Não julgueis, né? Não julgueis. Por quê? Para você não ser julgado. Porque muito pior do que o julgamento que vocês fazem, vocês não têm noções. O que é uma resposta neuroquímica do cérebro diante de eventos que vocês vivem? A cada situação, a cada pensamento, o cérebro de vocês emite uma descarga neuroquímica na corrente sanguínea de vocês. E dessa descarga, ela pode ser leve, suave e tóxica. Extremamente tóxica. Tem pessoas que têm até um infarto na hora do estresse. Então, por que Jesus disse não julgueis? Porque além de não julgar, quando você não julga, como disse o Júlio, o outro, quando você não julga o outro, você fica em paz com você. E quando você acha que o outro está errado, que o outro não devia ter feito, e esse outro não importa se é o ator da novela, se é o ator do filme, se é um governo, se é um povo, se é uma pessoa, se é o clima, isso não importa. E pior do que julgar, e a toxina que vocês carregam quando vocês fazem um julgamento e se revoltam com aquilo que vocês chamam, isso está errado. Não pode ser assim. Isso é uma injustiça. Quando vocês falam isso, vocês estão dizendo, Deus é um incompetente. Ele não cuida direito das coisas. Ou não? Se alguém discordar, pode perguntar. Mesmo que não seja neste contexto. Tem dúvida? Perguntem. Para vocês, ao invés de começarem a comprar remédio, ou continuarem a comprar remédio nas farmácias, vocês comecem a tomar o remédio divino. Remédio da paz. Remédio da verdade. O remédio do não julgamento. Como será que é a saúde, Célia, de uma pessoa que tem paz, é verdadeira e não julga os outros? E nem assim mesmo. Né? Mesmo a você, se você cometeu destratou alguém ou fez algo que amar o próximo como você também. Vocês não estão no êxtase das divindades. Vocês são humanos, são crianças espirituais. Vocês são igual a Maria. No contexto, para nós. Por isso que nós, como disse a semana passada, se vocês falarem para Buda que ele é barrigudo, ele vai dar risada. Se vocês falarem para Francisco que ele é careca, ele vai dar risada. Por quê? Porque ele não se incomoda. Ele não julga. Então, se vocês começarem a saber que os remédios divinos são muito mais eficientes, muito mais qualificados, muito mais constante e muito mais curador, comecem a experimentar. Experimentem. Um mês. Priscila, você que está cheia de vontade, não que os outros não estejam, porque o cérebro dela está fazendo mergulhando umas voltas. Fica um mês, Priscila, sem julgar ninguém.
Mesmo que o juiz pergunte para você, o que você acha? Fala assim, não tenho opinião formada. Eu não tenho opinião formada. Nas férias. Hã? Nas minhas férias, vai ser mais fácil. Então vocês conseguem entender que vocês correm na farmácia e vão buscar remédio e vão pagar, e pagam consulta e fazem todo um... Sendo que vocês têm dentro de vocês o maior laboratório de cura. O maior laboratório de cura. Quando Jesus curava as pessoas e outros avatares que fazem curas, não é aquilo que vocês pensam que o avatar tem o poder, como às vezes as pessoas vêm aqui e fazem procedimentos, fazem os atendimentos nas macas, cirurgias ou coisa desse tipo. O que acontece? Por que cura? Porque a inata que está dentro de vocês, a própria inata de vocês, ela é ativada para ela curar aquele desequilíbrio energético, aquele desequilíbrio gástrico, aquele desequilíbrio cardíaco, aquele desequilíbrio neurológico, aquele desequilíbrio muscular. Porque se a inata não corroborar com vocês, você vai voltar a ficar com aquilo que você estava antes. Então é usado, como faz os químicos, que pegam o próprio veneno da cobra para fazer um antídoto contra ela. Então vocês têm a cura dentro de vocês. E está na hora. Por isso que quando nós viemos em 2005, nós não nos manifestamos constantemente. Nós ficamos dando um aporte para o grupo, para as pessoas, preparando ele para que ele pudesse falar esses temas sem nos impedir, sem interferir naquilo que nós trouxemos, que é a solução de todos os orbes que vocês pensarem que estão mais evoluídos, eles fazem isso. Qual a diferença do santo e do pecador? Vamos usar um termo que é de vocês. O santo, ele não julga ninguém. Ele não julga. O santo, ele não se aborrece com ninguém. O santo, ele não perde a paciência com ninguém. Então, se vocês começarem a entender que essas dores, esse desconforto, essa ansiedade, como que é a sensação que você estava, Simone? Que você disse agora há pouco? Essa semana? Não era boa? É. Não sei, uma tristeza talvez. Uma tristeza. Mas se você ficar em paz, a tristeza vai embora. Se ao invés de você ficar pensando no que te deu, ou o que causou a sua tristeza, se você sentar, respirar profundamente umas 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes profundamente, e começar a falar, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Deus, ou a quem vocês se dirigem espiritualmente, reveste-me por dentro, para que essa tristeza vá embora, para que essa tristeza não se manifeste. Inata, eu dou permissão. Eu estou no controle. Eu dou permissão para que você equilibre, reconecte e reequilibre todas as células do meu corpo, inclusive as células da tristeza. Porque quando você tem tristeza, o cérebro está emanando toxinas. Não é dopamina, endorfina, noradrenalina, não é nada disso. São toxinas que causam tristeza. O cérebro está tendo uma reação negativa. E não é por causa de meditar demais também. Ninguém fica triste porque meditou demais. Então, se você quiser colocar na sequência dos atributos de Deus e agregar algum nome, que você é criativo o suficiente para fazer isso, que isso tem uma conotação de saúde. Então, Deus é saúde. Quando vocês veem veementemente Jesus falando tantas vezes do amor, não é porque o amor, porque assim Deus fica contentinho, porque não é. Porque amor é uma questão de vida. Amor é uma questão de saúde. Amor é uma questão de bem-estar. Quem não ama está com um problema extremamente sério para resolver. Para resolver.
Não que falar, não estamos falando desse amor que vocês têm, um amor conjugal, um amor de relacionamento. Esse é o mínimo de amor. Nós estamos falando do amor pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, espiritual. Nós estamos falando dos reinos. Porque vocês são a vida da terra terrícola hominídeos. Vocês são hominídeos. Mas existem muitas outras vidas, muito mais vidas do que vocês estão aqui na terra. Nos mares, nas matas e em todos os reinos. Vocês são uma parte, menos de 1% da criação. Vocês são muito pouco. Mas são amados profundamente. Profundamente. Porque quando ele disse para vocês, numa conversa que ele teve com Deus, e ele perguntou para Deus, por que o Senhor criou? O Senhor devia ter perguntado se eu queria ser criado ou não. E Deus disse a ele, eu criei porque eu tenho um amor incondicional. O que é incondicional? Não tem condição. Seja você do jeito que você é. Seja magro, seja gordo, seja baixo, seja alto, seja escuro, seja claro. Faça o bem, faça o mal. Deus ama vocês do mesmo jeito. Como diz na parábola de vocês, o sol brilha para todos. Deus ama a todos. E a nossa presença, como a presença de outros bilhões de seres que estão na crosta, cada um se nomeando de uma forma, mas é muito claro e muito convincente, eu acredito que vocês, aqueles que acompanham esse trabalho, têm muita clareza que esses seres, para trazerem essas mensagens constantemente de amor, de respeito ao próximo, de respeito à natureza, de respeito aos animais, de respeito à vida e de respeito a si mesmo, é muito claro que só pode ter vindo de onde? Da luz. Por isso que nós nos intitulamos os filhos da luz. E o nosso trabalho é despertar em vocês aquilo que ficou nos temas: a esperança, a comunhão com Deus e o pão espiritual. E quando nós viemos, nós intitulamos que nós éramos os filhos da luz e que éramos o espírito do amor, da fé e da caridade. Por quê? Se vocês observarem as lives com atenção, vocês verão que um de nós tem uma diretriz mais aguçada no amor incondicional de Deus. Outro de nós, para que a mente de vocês desperte com mais qualidade, com mais clareza, estimulamos a fé dentro de vocês. Mexemos no quesito da fé. Na fé. E outros, inclusive a Ani, que se pronunciou há pouco tempo, também que faz parte do amor, porque ela é o amor em essência. E temos mais que futuramente, talvez, vocês, né, para não tumultuar muito o cérebro dele. Por enquanto estamos nós, mas vamos usar vocês, se a Adriana permitir, né, Adriana? Acho que eu vou? Sim. Quando você fala acho... Bom, eu vou permitir. A coisa está melhorando. E outro que se intitulou da caridade é para despertar em você o não julgueis, para você não julgar. Não existe caridade, é muito mais que dar uma cesta básica, dar uma comida que é tanto enobrece o coração de vocês quando vocês fazem. Vocês sentem a alegria de doar. Mas se vocês soubessem o que é não julgar, passe um mês na sua casa. Não julgue seu filho se ele acorda tarde. Não julgue seu esposo se ele deixou as coisas sem fazer a limpeza que queria. Se é o seu marido que entrou com os sapatos sujos, se vocês acabaram de limpar. Fique um mês, experimente. A Ani está pedindo para mim falar isso para vocês. Fique um mês. Acorda cedo e fala: Deus, me ajuda. Aí a pessoa vem na frente e para o carro na frente, né? E fica conversando com o outro do lado.
E se você fala, coitado, ele deve estar perguntando o endereço, ele está perdido. Mas a placa da mesma cidade, fala, mas que ele comprou o carro daqui, só isso, é só isso. Não é? Sim. E aí vocês começam a fazer. Aí vocês começam. Experimente ficar um mês. Vocês veem a novela, a moça da novela traiu a outra, o outro ator do filme foi lá e matou o outro, mas são tudo amigos. A hora que acabou, vão tudo comemorar a novela, eles vão comer. Isso não é verdade, eles não morrem. Então, se vocês soubessem o que acontece dentro de vocês, quando o termômetro interno olha para coisas de discrepância, e concluindo o que Jesus deixa de tantos ensinamentos, porque houve muitos avatares e haverão muitos avatares, mas Jesus, o que vocês chamam de Jesus, outros chamam de Sananda, outros chamam de Ishvara, esse deixou uma parábola para vocês também, que contempla ou não julgueis. Porque eu não sei se vocês conseguem entender que nós estamos falando com você, mas Jesus está aqui conosco, Deus está aqui conosco, a mãe está aqui conosco. Quantas vezes é referenciado Francisco de Assis, agora há pouco o Júlio referiu ao Bezerra de Menezes. Não existe distância, não existe microfone, nós não precisamos disso, eles não precisam disso. Então, ao invés de vocês julgarem, pegue uma outra parábola que está no livro sagrado, orai e vigiai. Porque quando você vigia, você começa a prestar atenção aonde você está, como você está, se é perigoso o lugar que você está, se você deve falar, se você deve ficar quieto, o que você deve fazer. Então vigie. Vigie a alma de vocês, vigie a mente de vocês, vigie o espírito de vocês, vigie o coração de vocês, vigie o amor de vocês. Vigiem. Então, se vocês aprenderem a vigiar e a orar para se libertar, não dos demônios que as pessoas falam que tem, e até às vezes vem aqui e acontece algum... Não. O que é, Adriana? É da gente mesmo, né? É da gente mesmo. É o que o Júlio falou agora há pouco, né? Ver nos outros os defeitos dos filhos, do marido, do vizinho, do prefeito, do governo de outro país. E a sombra de vocês, como que é? Então, crianças, filhos de Deus, almas queridas, iluminadas, abençoadas, purificadas, transformadas. Porque se vocês pudessem ver como vocês eram há um ano atrás, talvez nós falemos disso um dia. Se vocês vissem o padrão que vocês eram. Como é que você disse que você é agora, Adriana? Eu sou humana. A Adriana disse que ela virou humana. E o que você era antes? Sei lá, eu acho que eu ainda não estava meio conectada aqui. É uma coisa muito... A Adriana teve uma experiência. Se eu falar isso, eu ia fazer nossa vida. Você é não humana. Então a Adriana disse que agora ela virou humana. Porque ela sentiu o toque. Ela sentiu o toque de Deus nela. Então ela pode sentir o que é. E não tem como explicar. Então, da mesma forma, eu estou tentando pintar a vocês muito mais do que vocês preocupam-se com a saúde. Se vocês começarem a pegar nas lives os atributos de Deus e outras lives que estão feitas, mas nós pegamos essa linha dos atributos de Deus para ter uma ligação mais contundente com a questão de vocês entenderem que paz não é a questão de é bonito ter paz porque medita, é muito bacana, eu medito. Não é isso. É saúde. Ser verdadeiro é saúde. Não julgar o outro que cometeu erro é saúde. Então, se vocês querem ter saúde, se vocês querem ter paz, se vocês querem ser, como vocês dizem na oração do Pai Nosso, livrai-nos de todo mal. Aí eu pergunto, do qual mal vocês pedem? Será que é de leões, de tigre, de um assalto, de um acidente? Ou é do que está dentro de vocês?
do julgamento que vocês fazem. Nós gostaríamos de dizer muitas coisas, iremos dizer aos poucos, mas se nós estendermos o assunto, nós vamos perder esse foco. Então nós gostaríamos que vocês ficassem com este tópico, com esses tópicos. Os atributos de Deus é uma questão de saúde. Experimentem. Talvez um mês em paz, o outro mês vocês se tornam verdadeiros, outro mês vocês não julgam ninguém, ou pode escolher invertido, não tem problema. E até o final do ano, para vocês já tem trabalho. E nós vamos passar trabalho para o ano que vem, todo. Para vocês passarem 12 meses Treinando. Quando vai chegar no final do ano, voltando à nossa fala, ao nosso querido e amado amigo Babaji, para encerrar nossa conversa, para encerrar nosso evento de amor, porque eu sinto um amor de vocês, eu sinto amor por vocês, eu sinto do coração de vocês emitir ondas, vibrações, emoções coloridas, fluidos. Nós fazemos uma troca de fluidos, porque aqui é um campo onde estamos todos juntos. E Babaji também está com a gente, e tantos outros. Quando foi, isso já está numa outra live, mas contempla o tema de hoje. Ele estava vindo um sábado para o trabalho e ele estava conversando com o Babaji na casa dele. Para quem não conhece, o Babaji é um Cristo indiano que já está nas dimensões do astral, mas na Terra também. E ele conversou com o Babaji algumas questões, e como ele é muito crítico, não no sentido de criticar, mas no sentido de aprender, de buscar conhecimento, de achar soluções, teria uma outra palavra melhor, talvez, eu acho, depois. Talvez curioso. Não, curioso também não é um termo. Mas não importa. Estava ele conversando com o Babaji, e ele falou: olha, Babaji, eu vou ter que ir para o espaço, vou fazer o trabalho, e eu gostaria de perguntar uma coisa para você. O Babaji falou: pode perguntar. Se fosse você que fosse lá no meu lugar e fosse fazer uma palestra para o grupo, que na época era muito maior, foi antes da Covid, sobre o que você diria para as pessoas? Aí o Babaji, como é muito próprio dele, disse a ele: eu diria para as pessoas que se elas aplicassem na vida delas 1% do que elas sabem, elas já teriam se iluminado. Que não precisa falar mais nada. Todos sabem o que deve fazer. E convidaria as pessoas apenas para meditar. Então nós, para encerrar nesta noite, pelo respeito a todas as nossas comunidades, ao próprio Sananda, ao próprio Jesus, ao próprio Yeshua, ao próprio Pai e todos os outros que fazem parte, nós temos uma gratidão enorme por vocês e por esses irmãos, e que vocês comecem a receitar para vocês mesmos esses remédios que nós podemos dizer que são homeopáticos. Não tem contraindicação. Pode tomar grávida, idoso, criança, todos podem tomar. Ou não, Simone? Se não pode, vocês falam, nós mudamos a fala. Mas acho que todos podem tomar. E vocês vão ver o que é saúde. Vocês vão ver o que é saúde. A expressão facial de vocês vai melhorar. O sorriso de vocês vai melhorar. A postura de vocês vai melhorar. Tudo vai melhorar. Talvez mais do que você, com todo respeito ao exercício físico e outras práticas que vocês têm para a saúde. Uma boa noite. Muita paz. Amém, amém e amém.